dando sequência ao seminário para atuar como mediador no talk show Os Desafios e Conflitos da Regulação das Urgências em UAPH, convidamos o Dr. Helder Takeo Kogawa para se dirigir ao palco. Dr. Helder é coordenador médico do SAMU 192 Guarulhos e de Suzano. Também convidamos para se dirigir ao palco Dr. Paulo de Tarso Monteiro Abraão, que irá debater sobre o tema o papel do médico regulador, herói ou vilão. Dr. Paulo é especialista em emergência, preceptor da medicina pré-hospitalar e desastres da Unifax e de medicina de emergência da FTC, médico regulador da assistência da CESAB. Gentileza de retornar ao palco Dr. José Sérgio Tavella, que irá debater sobre o tema entraves e potencialidades da regulação médica. Como já mencionado anteriormente, Dr. Sérgio é especialista em ginecologia e obstetrícia, mestre em educação médica Unifenas BH, professor da Universidade José do Rosário Velano, Alfenas, Minas Gerais, vice-presidente da SOGIMIG. Convidamos também para retornar ao palco o Dr. Antônio Animaro, que irá debater sobre o tema Central de Regulação Única. É a solução? Como já mencionamos anteriormente, Dr. Animaro tem residência médica em urgência e emergência pela FAMEMA e Universidade de Grenoble, França. É coordenador médico do SAMU Regional Assis, São Paulo, médico do Sistema Resgate Grau, São Paulo. Passamos a palavra ao mediador e debatedores. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. E esse tema que vai ser discorrido pelo José Sérgio existe desde quando iniciou todo o processo regulatório e sempre vai existir. Portanto, depois de toda essa energia, pós-prandial que o Diego nos colocou aqui, passo a palavra então ao Dr. Sérgio. Muito obrigado. Agradeço de novo em nome do Rodrigo o convite, do Giovanni, da Kátia. E nós vamos falar um pouquinho sobre regulação médica e acredito que quase 90% de vocês que estão aqui, que já tiveram algum problema de urgência e emergência, tiveram algum contato com a regulação, possivelmente algum problema ou alguma dificuldade foi travada, mesmo porque as necessidades muitas vezes são diferentes. Eu queria começar falando sobre o processo de transformação que foi a criação do sistema de urgência e emergência. A gente que é um pouco mais antigo na saúde, a gente tem duas histórias muito diferentes. Antes do sistema de urgência e emergência, dessas redes, a gente estava já na assistência e a nossa dificuldade era imensa. Muitas vezes o médico do hospital era obrigado a abandonar o seu posto para transferir o paciente de próprio punho, ambulando muitas vezes porque não tinha condições, deixando às vezes aquela unidade descoberta para tentar salvar uma vida. O avanço foi tremendo, a mudança foi tremenda e as responsabilidades que vieram por trás dessa transformação foram imensas e continuam acontecendo. Então, nós não estamos falando de um processo brasileiro antigo, nós estamos falando de uma coisa nova e que, obviamente, os desafios são imensos. Quando a gente começa a falar sobre regulamentação, sobre a parte de burocracia, não dá para falar de regulação médica sem a portaria 2048. Depois, se alguém quiser mais a fundo entrar sobre 2048, é só chamar o Giovanni. Ele pode escorrer para vocês pelo menos uns 3, 4 meses sobre 2048, até onde estão as vírgulas, ok? Aprende muito com o Giovanni a 2048. Tá joia? Muito, sabe muito de 2048. Então não dá para falar hoje no Brasil de unidade de urgência e emergência sem a regulamentação, e aí vem tudo baseado na 2048. Bom, processo de trabalho. Vocês vão ver que a gente vai repetir muita coisa do que já foi falado hoje em dia aqui. E isso está dentro dos entraves e está dentro das teorias de avanço, dentro da regulação médica. Então vamos começar aqui
por uma função importante, que é a escuta permanente. Tá? Quando eu estou numa situação de urgência, com um familiar precisando de atendimento, a coisa mais importante que tem é alguém me ouvir, é alguém me escutar, saber da minha história para poder me ajudar. Isso é uma postura que é difícil. Deus deu para a gente 2 orelhas e uma boca. E por que a gente usa mais a boca do que as orelhas? A gente não escuta. E hoje as gerações mais novas escutam menos ainda, por causa do imediatismo. Isso é um complicador imenso. Então, uma virtude bastante importante é saber ouvir. Ter paciência para escutar. Tentar se manter objetivo e deixar, porque às vezes também tem isso, né? Se você deixar uma anamnese livre, o pensamento voa solto. Então, muitas vezes a gente tem que conduzir uma anamnese, principalmente na urgência e emergência, para saber o que a gente quer, para tentar proferir uma ajuda. Bom, vamos complicar aqui. Bom, com relação ao acolhimento, a gente ouve essa palavra, eu ouço essa palavra desde que eu participei do BH Vida em Belo Horizonte, que era do Saúde da Família, e é uma das coisas mais difíceis de se executar. Muitas vezes a gente confunde acolhimento com triagem. Ah, não, ele está lá na triagem. Acolher significa abraçar a causa, significa realmente receber essa queixa, significa receber essa pessoa que precisa de ajuda, humanizar o atendimento. O perfil exigido é que lide com as burocracias, isso já foi falado aqui. Poucas pessoas hoje conhecem o sistema que trabalham, então estão atrás de um emprego. Então o problema é, estou empregado, acabou a minha responsabilidade, né? Consegui passar no concurso, né? Esquece das burocracias que fazem parte. Então eu sinto muita falta disso na formação médica, por exemplo, porque nós médicos nós aprendemos a atender, mas nós não aprendemos a administrar e não aprendemos o sistema que a gente está entrando. A didática, que sempre tem que estar presente, o professor acabou de dizer aqui que é extremamente importante ensinar, né, mostrar como funciona. Um sistema de auxílio de gestão. Hoje o Giovanni mostrou um negócio muito interessante. Lógico, quando a gente trabalha com saúde, o maior valor é a saúde, é a vida da pessoa. Mas quando a gente tira um pouquinho a vida da pessoa de lado, exclui isso aqui um pouquinho do plano de discussão, a gente vai ver que hoje, mais importante do que dinheiro é dado, é informação. Quem tem informação hoje tem tudo nas mãos. É muito simples. Vocês hoje podem entrar no Google, o Google ele já traz o seu perfil. Hoje a gente já tem cientistas de dados que procuram saber qual é o teu perfil, para quando você colocar uma palavra-chave lá, ele dá para você todas as buscas que você mais gostaria de ter. Então, num determinado momento, ele está adivinhando o que você quer e ele já te faz as propostas. Então, quem tem dado hoje, tem tudo. Hoje o Giovanni mostrou um monte de dados do SAMU aqui, são extremamente importantes. E a partir daí você consegue fazer política pública, mudar decisões, explicar situações. Se comunicar, isso é um problema. Já falamos aqui de manhã, falamos agora à tarde de novo. Se comunicar é sempre um problema. A maior catástrofe que tem dentro de um serviço em equipe é você não saber conversar, é você não saber expor a situação, né? Aí fica o que a gente chama de fofoca de corredor, né? As pessoas não se conversam, mas fofocam bastante. Isso destrói todo o sistema que você quer construir de trabalho em equipe. Desculpa, gente. Bom, outra função extremamente importante e desafiadora, e a gente já falou aqui, é que a gente tem 3 situações diferentes quando a gente lida com urgência. A gente tem a família, a gente tem o médico e a gente tem a instituição. E cada um deles, segundo o Lecoultot, olha de forma diferente para aquela situação. Então, é inevitável haver um conflito de interesse. E administrar esse conflito de interesse nem sempre é tão fácil. Quando a gente trabalha com urgência, o médico ele fala assim, eu escolhi fazer medicina porque eu não quero viver matemática nunca mais na minha vida. Aí ele começa a trabalhar com algoritmo.
Não tem jeito, né? E aí ele começa a ver o que é diretamente e inversamente proporcional. E também já foi falado que, embora gravidade seja importante, o tempo na urgência é fundamental. Então, se você demora para tomar as suas decisões, obviamente quem está do outro lado sofre. E isso é gravíssimo. Vou aprender. Estabelecer o grau de urgência, o grau de risco desse paciente é fundamental. O grande problema da nossa formação, da formação de todos, é que a gente não aprende isso na faculdade. Dificilmente a gente aprende isso na faculdade. Dificilmente a gente fala assim, esse aqui está mais grave do que aquele ali. A gente vai aprendendo com o tempo. E em medicina, por exemplo, normalmente a gente usa todos os sentidos para definir uma gravidade. Então a gente cheira, a gente enxerga, a gente escuta. A gente não lambe, porque a gente não fica lambendo secreção para saber que gosto tem, né? Porque é meio complicado. Mas, às vezes até o gosto, né? Às vezes a gente até prova algumas coisas. Agora, entender risco é muito complicado, ainda mais por um telefone. Estabelecer isso, por isso protocolo de assistência é fundamental. Potencialidade. Por mais que você desenvolva esses protocolos, a gente tem que entender que cada caso é um caso. E às vezes aquele caso que você classificou de uma forma, dali 10, 15, 30 segundos muda. E aí o que a gente faz? Qual dificultador? Às vezes a família liga de novo e fala assim, mas ele está pior. Oh, mas você já ligou, eu já te dei conduta. Eu já falei o que fazer. Não, mas você não está entendendo, ele está pior. Não é possível que piorou. Quantas vezes a gente atende o mesmo chamado? E por a gente ter atendido várias vezes, a gente menospreza as ligações seguintes. Isso é extremamente comum. Fundamental. Não é porque a gente despachou a ambulância que a gente resolveu o problema. Saber de que forma esse paciente chegou no hospital, se ele foi atendido. E muitas vezes, eu vou um pouquinho além, porque muitas vezes fala assim, parou aí, né? Foi atendido, entrou no hospital, tudo bem. Mas muitas vezes saber o resultado desse atendimento é extremamente importante. Então é dar um passo a mais para saber se realmente a sua conduta foi efetiva. Porque muitas vezes o fato de só chegar ao hospital não significa que o atendimento foi feito a contento e que essa vida foi salva. Então a gente não consegue mudar a situação se a gente não analisar tudo. E poucos de nós que trabalham na urgência e emergência sabem o desfecho final daquela ocorrência. Quer dizer, quando ele teve alta, o que aconteceu? A gente teve exemplo hoje de manhã, né? O professor de manhã falou assim, olha, esse cara ficou 30 dias internado, depois ele saiu, ele teve sequela. Isso é extremamente importante, é um passo a mais. Porque como você vai garantir que esse serviço foi eficiente se você não sabe o que você deu para essa família, o que você gerou para essas pessoas no futuro, qual a qualidade você gerou? Bom, conhecimento administrativo, tá certo? O grande problema que a gente tem hoje, e isso muda com extrema frequência, a gente falou na hora do almoço das PPIs, né? As PPIs mudam, as parcerias mudam, os hospitais mudam, uma velocidade enorme, e muitas vezes a central de regulação não sabe o que está acontecendo na realidade. É a última a saber. Aí o médico liga e fala assim, peraí, Paraguaçu está para Alfenas ou Paraguaçu está para Machado? Ah não, isso mudou ontem. Ah, mas mudou agora de novo porque Machado se organizou e agora voltou para Machado. Ah, eu mando para Paraguaçu ou mando para Machado? Ou mando para Alfenas? Para onde eu mando? Isso é muito dinâmico. Essas pactuações, elas mudam com extrema frequência. E muitas vezes, quem está do outro lado, quem está na central de regulação, não tem esse dado, não tem essa informação, ou não busca essa informação. A gente já viu que muitas vezes a gente fica esperando as coisas de mão dada, né? Mas faz parte da tua profissão buscar as informações. Então eu tenho que buscar algo a mais, né? E não ficar satisfeito com o que eu tenho na mão, para que eu exerça a minha profissão de maneira satisfatória. Quando a gente fala sobre um médico regulador, a gente vai falar en passant, e eu peguei, isso eu me baseei num trabalho de 2016, tá certo? Que foi feito, foram feitos alguns questionários
o médico da regulação médica e pediram para apontar o que mais prejudica. Então aqui não é dado pessoal, é dado realmente científico. E uma das primeiras coisas citadas foi perda da autonomia, né? Então, um grande problema, a gente sabe que o médico que está lá na regulação, ele é autoridade sanitária, mas muitas vezes essa autonomia é cortada. E ela é cortada e aí ele se sente fragilizado. E um grande problema é a formação, é a formação profissional desse médico. Se sente inseguro porque não consegue exercer liderança. A gente tem um problema grave, que é confundir muitas vezes liderança com chefia. Eu mando, você executa, chefia. Eu extraio o melhor de você, liderança. Acabando. Inteligência emocional. E aí a gente tem que lembrar de empatia, resiliência, liderança, motivação, tá certo? Que são coisas esquecidas e que são obrigatórias hoje em qualquer profissão. Qualquer profissão necessita de inteligência emocional. O meu mestrado a gente fez um manual de desenvolvimento de inteligência emocional, tá certo? Para treinar, isso é treinável, tá certo? Muito pautado no desenvolvimento da síndrome de burnout, que são os suicídios hoje na medicina, né? Que a gente está tendo com maior frequência. Então a ideia realmente é desenvolver inteligência emocional. Sempre como ponto dificultador, quando as centrais não são unidas, a gente tem um conflito enorme entre regulação SAMU e regulação SUS-Fácil, muitas vezes regulando o mesmo paciente para urgências diferentes, para necessidades diferentes e para locais diferentes. Então isso é um fator dificultador enorme. As pressões que são exercidas sobre os profissionais pelo médico coordenador, pela parte administrativa que precisa de resultados e também pelos agentes públicos, tá certo? Então a gente tem que lembrar disso. O treinamento, obviamente, é algo difícil de se executar, principalmente com médicos, porque os médicos hoje têm vários trabalhos e eles não ficam disponíveis para o treinamento. Então treinar médico hoje é muito difícil, e aqui já foi falado do trabalho em equipe, tá? E o estresse, se ficar atrás de um telefone gerenciando, não é fácil, em todos os entes, seja o TARM, seja o médico, seja o radiooperador. Bom, isso vai ser falado agora, mas o médico pode ser realmente herói, ele pode ser vilão, e muitas vezes ele se torna vítima do sistema. Muito obrigado, e eu deixo para vocês uma frase de Chico Xavier, para não me delongar muito. Eu nem vou ler, se vocês quiserem, fica disponível aí para vocês, para que a gente finalize aí com o Chico. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Inclusive, acabou cumprindo o tempo. Eu não queria animalizá-lo, né, no sentido com relação ao tempo discorrido. Falando ainda de regulação médica, sobre as entradas, as potencialidades, gostaria de parabenizar o CISU, o administrativo do CISU e todos vocês que representam nas ruas a imagem do CISU pelo trabalho, desempenho e dedicação. Quando a gente fala em entraves de serviços, potencialidades, nós que conhecemos outros SAMUs, outros estados, vocês não têm problemas. Então, de parabéns. É o meu comentário com relação, então, a vocês que soam esse macacão no dia a dia de vocês. Parabéns. Bom, em relação ao tema específico a mim... Antônio, você tem apresentação? Não. Tá, olha o tempo, tá? Não. Eu só tô... Falar de central de regulação única, né,
uma solução, mas eu vou como eu tenho lá, vou aproveitar meu tempo também. Todo mundo pode fazer, ultrapassando, vou ultrapassar também. Mas eu vou te lembrando. Falar sobre essa regulação não é uma questão fácil. Agora, também falar que não tem como hoje, né, o médico, assim, você ficou, na apresentação ficou muito claro, né, que assim, que é difícil regular, sabe? É difícil. Mas se o médico não quiser, ele tem que querer. Tem que querer e tem técnica. Essas técnicas na regulação se aprende. Se ele não sabe, ele vai buscar conhecimento. Que por telefone, desculpa, não é? É uma conversa de todos os médicos reguladores, né? Que fala, que acha que assim, não, mas por telefone é difícil. Mas o mundo inteiro faz isso. Porque nós optamos, este país escolheu regulação médica, não escolheu despacho. Se tivesse escolhido despacho, era muito simples. É o que muitos médicos estão fazendo. Então, foi uma decisão técnica do Ministério da Saúde, da Marisa. Marisa está lá, a Júnia, né, todos que compuseram aí o Ministério da Saúde na época, para fazer as decisões de retomada de decisão para relação ao modelo. Então escolheu esse modelo. Nós não precisamos mudar esse modelo, né, de verdade, não dá. Né? Porque existem condições, quer dizer, técnicas para identificar a gravidade, sim. Durante a formação, nós médicos aprendemos que existe vítimas leves, moderadas e graves. Tudo bem. Hoje tem lá as cores, não importa, quer associar com múltiplas vítimas, quer associar com classificação de risco, interessa. Leve, moderado e grave, ele tinha que saber, no mínimo. Por telefone, dá para fazer, existem técnicas, várias técnicas. Eu estou falando de 30 anos atrás, a gente ia falar a mesma coisa, essa fórmula de 30 anos atrás. Não é possível, não precisa ser matemático. Né? Então, assim, não é relação específica a sua fala, não. Mas não dá para colocar o médico como vítima. Tem o estresse, tem toda a preocupação, tem essa coisa da autoridade sanitária que ele não consegue exercer, é verdade. Mas também porque tem um gestor atrás que não dá condições. Não dá condições. Então, tem um trabalho interessante, rapidamente falando, quando eu estive na diretoria do SAMU São Paulo, a Marisa estava na época também, foi feito um trabalho muito interessante com a USP, com os psicólogos, né? Fez um trabalho para ver como é que estavam os ânimos das equipes, para ver o que estressava, o que né, incomodava as equipes de uma maneira geral. Qual foi, depois que fizeram a devolutiva, um trabalho maravilhoso da USP, a equipe de psicólogos, que fez esse trabalho vários meses, um trabalho muito legal, para identificar qual é o fator de estresse do SAMU, da cidade de São Paulo. Adivinha quem foi? O maior fator de estresse, em 2004, 2005, não lembro da época, 4. A central de regulação era o maior fator de estresse da equipe. Tudo bem, tem uma lógica diferente lá, tal, mas assim, olha só, o médico, se ele quiser estressar, ele estressa sim. A central, enquanto uma ferramenta, estressa sim. Estressa quando ele é ausente, estressa quando ele dá respaldo, estressa quando ele, enquanto profissional de autoridade sanitária que ele deve estar exercendo, ele vai muitas vezes dormir, ou muitas vezes não liga, não atende, não regula depois da meia-noite. Estou falando que acontece isso aqui. Mas tem atitudes pessoais de cada médico, por isso que eu não posso generalizar. Tem médicos reguladores maravilhosos, porque ele se dispôs a ficar lá, dispôs a fazer o trabalho dele. E quando tem uma gestão que cobra isso, melhor ainda. Essa gestão, elas têm que ser cobrada por um médico. Não que administrativamente, do ponto de vista assim, de uma empresa ou de um consórcio, ela não pode ser feito por administrativo. Mas um médico, ele leva muito consideração quando outro médico fala. Agora, se, por exemplo, uma coordenação da regulação, não estou falando nem do coordenador médico, da regulação, não está nem aí? Como é que ele vai, como é que a empresa, como é que a instituição vai ficar respaldada? Não fica. E aí fica naquela mesmice, a equipe sofrendo, porque não tem o respaldo de um ou dois médicos, aí um contamina o outro, e assim vai, assim segue. E fala que a regulação está problema, tem problema sim na regulação, tem problema. Agora, eu vejo, né, eu assim, acompanho muitos SAMUs, muitas centrais de regulação, os problemas sempre são os mesmos, sempre são as mesmas peças. A dificuldade de gestão dos médicos da regulação.
Essa é a dificuldade. Ou seja ele dimensionamento, seja ele tecnicamente, eles não fazem por regulação. Tudo bem, é difícil levar o médico para fazer uma capacitação? Mas não é ele que tem que escolher. Está mexendo com vidas. Vocês acham que o médico não mata paciente? Está matando um monte. Aqueles que estão despreparados estão matando o doente. Ou você acha que só mata o doente? Ou o cirurgião que não sabe entubar? Ou o clínico que não sabe fazer uma drenagem? Você acha que é só isso? Ou o técnico que não sabe fazer massagem? O condutor que não sabe conduzir direito? Não é não. O regulador também mata. E mata muito, coletivamente, porque ele está numa posição de tomada de decisão de um sistema. Ele mata. Eu estou vendo o tempo aqui, eu sei. Então, outro fator de estresse. Agora, falando especificamente em relação ao tema direcionado a mim, que é a questão da central única. Deixa eu até isso. Central única é a solução? É uma pergunta, eu preciso dar uma resposta, né? É a solução, sim. Mesmo porque isso, não sou eu que estou falando, Antônio. E o Maurício bem falou, eu gosto muito do que ele falou, esqueci o seu nome. Não, o Hamilton, os dois são muito técnicos, né? Evidência. Eu falo de legislação. Está previsto há muito tempo, há muitos anos, toda a legislação, todas as portarias, não só 2048. Não é só 1010. Não é a portaria de consideração número 2, 3, 4, 5. Você não interessa. Está escrito. Os complexos reguladores, eles vão ser uma realidade um dia. Quer queira ou não queira. Felizmente, o Estado de Minas já está avançado. O motivo de ele estar avançado, depois a gente pode até discutir por aí. Mas ele está mais avançado em todos os estados. Os complexos reguladores as estruturas das centrais de regulação foram montadas para que essas centrais sejam únicas. Que fique nessa central de regulação de urgência, que é diferente do SAMU, mas que está no mesmo ambiente. Essas centrais únicas, elas vão facilitar. Não é só neste estado que tem dificuldade em relação à questão da transferência intra-hospitalar dos pacientes, essa história dos leitos. Quem regula leito na urgência? Existe um conflito gigante que a gente não conseguiu definir claramente, mas o Maurício, em Maringá, essa experiência tem que escrever, tem que levar. Porque assim, se tivesse médico regulador aqui, se tem, vai se manifestar, qual que é a dificuldade de falar assim? Este paciente é da central de urgência 92 e este paciente é da central do SUS-Fácil. Estou falando SUS-Fácil porque estou no estado de Minas Gerais, mas tem vários outros nomes similares. CROSS, São Paulo, não sei como chama na Bahia. Tem lá o nome? Qual é o nome? Sistema Vida, Sistema Morte, Sistema não sei o quê. Não importa onde esteja neste país, todo estado tem seu sistema falido, matando gente num corredor chamado esse sistema. Por isso que eu defendo, está definido, está escrito que um dia era para ter sido uma central única. Mas por que central única? Porque todos os agentes que envolvem o caminho deste paciente grave era para estar sendo conduzido da mesma forma, com o mesmo fluxo. Então eu não sei, o Maurício ela conseguiu definir claramente, muito bem definido, né, Hamilton? Ficou bem claro para a gente, porque eu tinha dúvida algumas vezes, falar assim, esse paciente é do SAMU ou é da central pela morte, pela vida? Não, mas não é o foco agora. Mas dá para definir, mas porque vai para além disso. Você conseguiu resolver o problema, que era uma dor, que é a dor de todo mundo. Entendeu? Mas não é, depois a gente pode falar, mas assim não é o foco. Vou aproveitar meu tempo mais discutindo a questão da central única, falando que assim, não é só juntar. Eu estou numa central que juntou a central do bombeiro com a central do SAMU, mas só está no ambiente físico. Porque regular, ordenar um fluxo é muito mais que juntar, sentar junto. Não adianta estar numa central linda, maravilhosa, como do SAMU,
ter lá, por exemplo, em outras centrais do estado de Minas, onde tem uma central maravilhosa, onde está o bombeiro, está a polícia militar, guarda civil, está lá o SAMU, central regional SAMU, tem lá outro serviço, tudo cada uma sala, não adianta nada, juntou tudo no mesmo espaço, são coisas diferentes. Juntar no mesmo espaço, para querer economizar, senhores gestores que estão aqui presentes, secretário de saúde, diretor de saúde, não é só isso. Quando fala de juntar, fazer uma central única de regulação, é que essas instituições conversem e declarem união para que tenha a facilidade de fluxo do paciente grave. Só isso. E eu defendo também, eu já estive numa central onde, numa central de regulação, estavam tudo que movia a central da regulação de 92, a ambulância sanitária, a ambulância social, tudo estava sob a mesma coordenação da central de urgência. Eu passei por essa vivência e eu, assim, acho ótimo, porque fica sob um controle só, sob um comando, sem vaidades. O que mata nessas instituições, muitas vezes, quando fala de centrais únicas, é a vaidade. Quem vai mandar? Quando tem dois mandando, por favor, me desculpe, mas a senhora, casamento não dá certo, muitas vezes assim, né, 24 horas por dia, um casal, quem dirá numa instituição dessa aí? Então, tem que definir. Eu defendo que seja a central de regulação da urgência, seja lá a coordenação, entendeu? Mas, que um dos caminhos é a central de regulação única, é o caminho sim. E isso já está previsto em várias portarias do Ministério da Saúde, não é da urgência, é do Departamento de Regulação e Avaliação e Controle, do DERAC, que são portarias diferentes de implantação de centrais de regulação, portarias de implantação das centrais de regulação, financiamento e tudo mais. E a história do financiamento não é um dificultador. Quem vai receber, como é que vai receber, são portarias com financiamentos diferentes da urgência e das centrais de direito. Então eu vou até terminar um pouco antes do tempo, doutor Helder, porque eu quero dar espaço para eles falarem, nós estamos aqui por causa deles. Tá? Então estou encerrando minha fala, falando que assim, é sim uma das soluções, não é a única, mas essa solução somente juntar, não é a solução. Ela tem que estar sim, a central única é o caminho, como já falei, mas ela tem que ter vários debates, discussões, inclusive das gestões. Perfeito, Antônio. Sua apresentação, essa discussão acho que daria muito mais tempo. Vai estar aberto agora para vocês fazerem as colocações ou vai a palestra seguinte? Não, eu sei, eu achei que ia falar alguma coisa. Não, tudo bem. Não tem apresentação, a minha fala. Tudo bem. É você, Paulinho. Agora nós temos a fala do Dr. Paulo de Tarso, nosso querido Paulinho. O tema dele, ele vai fazer uma apresentação, eu tenho certeza que ele vai se preocupar com o tempo. O Antônio não vai precisar interferir no mediador para comunicar tal situação. E é uma coisa muito interessante, né? A questão do herói ou vilão, claro que o tema é dele, mas tudo depende da interpretação. Acho que depende, é ao lado da porta do banheiro que você esteja. 1 minuto pode ser muito ou 1 minuto pode ser pouquíssimo tempo. Paulinho, é sua. Obrigado. Paulinho, você pode usar os 2 minutos meu, tá bom? Falta 2 minutos. Posso usar o seu? Pode usar. Não vou usar, não. Então, primeiro queria agradecer vocês por poder estar aqui. É maravilhoso ver um salão desse tamanho, imenso, com essa qualidade assistencial. Isso é extremamente gratificante. Daí a maneira como vocês nos receberam, o acolhimento é 10. Muito obrigado. Tá? Bom, mas aí eu vou falar se o médico regulador é herói ou vilão. Quem é médico regulador aqui? Posso botar? Quem é médico regulador aqui? Porque essa luz eu não estou enxergando. Tem um do Paraná. Cadê? 2 do Paraná. 2. 1 de São Paulo. Júlia. Daqui, da região.
Você vê como é triste. Um plenário desse tamanho e o percentual de médico regulador 0,000%. Tá? E isso é muito ruim, porque é um espaço hoje de conflito imenso que chama Central de Regulação. E por que ela é um espaço de conflito? Então eu vou voltar um pouquinho na história para poder entender o que é que a gente construiu esse espaço de conflito. Lá na década de 80, com a reforma sanitária, e finalmente com a Constituição de 88, o sistema de saúde virou um direito de todos e dever do Estado, com acesso a todo mundo que pisa em solo brasileiro. Então não é só acesso à população. Qualquer ser humano que pise em solo brasileiro, ele tem direito, e o Estado brasileiro tem o dever. E aí nós, da urgência, na época, mais velhinho, o Antônio estava ainda na faculdade, falando, e a urgência, como é que fica? E aí o bombeiro está aqui, cadê os bombeiros? Os bombeiros já estavam fazendo atendimento com vários nomes pelo país. Então, lá em Curitiba, eu tinha o CIAT, no Rio o GSE, em São Paulo era o Resgate, assim. E os bombeiros estavam fazendo esse atendimento de prestar esse primeiro socorro a essa vítima quando ela tinha um pedido de socorro. E a saúde foi atrás. Viu, como que eu vou fazer isso? E a gente foi aprender como é que era isso pelo mundo, tinham vários modelos, e o Brasil optou por esse modelo da regulação médica. E tem um modelo americano, e quem fica recebendo o chamado não é um profissional médico, é um profissional não da área médica, e ele faz o despacho. O chamado, sai. E o Brasil optou por esse modelo. E a gente saiu pelo mundo para aprender. Então, como é que é isso? Que por telefone, eu vou pegar um pedido de socorro e sem ver, sem examinar, eu vou ter que classificar esse pedido de socorro, ver o nível de gravidade dele, para ver qual vai ser a minha decisão. E aí esse nome foi dado de regulação médica, das urgências. Então, nós começamos no final da década de 80, para 90, fazendo a regulação médica do pedido de socorro vindo da população, ponto. E aí, legal, dá certo isso. Esses pacientes que eram atendidos estavam indo para uma rede assistencial que não era nada organizada. Aí a gente falou, vamos fazer a regulação que hoje chama secundária, que é quando o paciente tem que sair do equipamento de saúde para outro equipamento. Pegamos o aprendizado dessa regulação do pedido de socorro da população e inventamos para a regulação secundária. Aí vimos que dava certo. Vamos fazer isso também com internação? Vamos fazer isso com consulta? Estava na franca epidemia de AIDS no Brasil. Então as emergências estavam lotadas de pacientes de AIDS. Vamos começar com internação de pacientes de AIDS. E fomos assim ampliando um processo que chamava regulação, que era das urgências, para fazer para leito, para consulta, para exame, para isso, e é o que hoje chegou no complexo de regulação. Então, são várias centrais de regulação, vários processos regulatórios, com formas e trabalhos diferentes, e que se misturaram e começaram a ser pulverizados pelo país de maneiras extremamente diversas. Isso criou uma série de dificuldades para todo mundo. Então, dificuldade para o gestor, dificuldade para a população usuário, dificuldade para a equipe, dificuldade para os familiares, e virou o espaço que faz dificuldade, chama central de regulação. É o espaço onde está concentrada a dificuldade para todo mundo. E aí, que dificuldades que eu vou mapear para vocês? Primeira dificuldade que eu vou colocar é a dificuldade tecnológica. Então, é assim, é dado para o médico regulador o processo regulatório, mas ele não tem a tecnologia da comunicação. Tem várias centrais, vocês têm, mas lá na Bahia tem várias centrais que, dependendo do onde o usuário está na cidade, ele não consegue falar. A central não fala com a equipe da ambulância, que tem área de sombra. Também não consegue falar com a rede assistencial. Então, isso não é central. Então, comunicação. Tem dificuldades da informação. Tem várias centrais, vocês falaram de sistemas. Lá tem várias centrais que não tem nem computador, ainda faz no papel. Então, a informação é extremamente arcaica. Hoje em dia eu viajo para a Europa, eu sei até
eu vejo até o quarto que eu vou deitar e dormir. Nós, da regulação das urgências, não vemos nada. Outra dificuldade tecnológica é a gravação contínua. Tem várias centrais ainda que não tem a gravação contínua. Então, o processo judicial que entra de pilha, fica a palavra do usuário contra a palavra da equipe da central. Então, o usuário falava, mas eu falei isso e o médico falou aquilo. E, como não tem nada gravado, fica a palavra de um contra de outro. Dificuldade tecnológica imensa. Ambulância. As ambulâncias do SAMU, vou levantar, elas são para o atendimento primário. O atendimento secundário, que é aquele paciente que já foi atendido no equipamento de saúde, ele já foi atendido. Ele vai ser transportado com outra ambulância. Ele vai ser regulado por essa central, porque a regulação secundária ficou para nós, mas para ser transportado é com outra ambulância. Por quê? Nós agora falamos de região. Aqui são quantos municípios? São 154 municípios. Olha a extensão territorial. Uma ambulância que está fazendo o transporte secundário de um município para o equipamento de saúde de outro, todos os chamados daquele município primário vão ficar descobertos. Entendeu? Então, essa solução tecnológica do transporte terrestre, aéreo, aquático, é uma dificuldade tecnológica sendo enfrentada. Aí eu vou para a dificuldade segunda, que são as gestoras. Dificuldades gestoras, tem vários gestores aqui. Eu até fui comentar que a secretária que estava aqui na mesa anterior, do Mimimi, ela está aí. Porque é isso mesmo. Agora a gente fala só de região de saúde. Pobre coitado dos gestores dessa região de saúde, porque eles têm a missão e o dever de prover tudo que está escrito na legislação para os seus munícipes. Como fazer isso? Primeira dificuldade gestora, governança. Segunda dificuldade gestora. Aí a central da urgência, você é o dono. A de leito, ele que é o dono. A de consulta, ele que é o dono. Cada central tem a governança de um dono. Ou é estado, ou é município. Aqui vocês não têm problema, porque vocês têm só um dono, que é o SISU. Entendeu? Mas vocês são a exceção. Eu tenho que falar para vocês que a regra no Brasil não é essa. Tá? Então, a dificuldade gestora, da governança. Outra dificuldade gestora importante que eu vejo é financiamento. O recurso que vem para uma central da urgência vem de uma fonte. O recurso que vem para a central de leito vem de outra fonte. São fontes diferentes. Quando você tem um consórcio como vocês têm, essas fontes entram num bolo e pronto, está resolvido o problema. Tá? Aí eu vou para a terceira dificuldade, que é a dificuldade humana. Nossa enquanto ser humano. E aí é o maior problema que eu vejo. Que nós temos uma formação familiar, moral, religiosa, que é diferente a minha, da sua. A minha família me criou de um jeito. Eu adoro um monte de anel e pulseira. Então, para a minha formação, é lindo usar anel e pulseira. Para a sua formação, você pode achar um horror. Cada um de nós tem essa formação. E na hora que eu vou para a central de regulação, eu não posso levar esse meu juízo de valor. Porque se eu levo o meu juízo de valor, eu vou regular de maneira errada. Tá? E é muito difícil isso. E o médico regulador, quando ele está na central, ele muitas vezes tem uma postura ética dele, da formação dele. E lá na central, ele tem uma coisa da ética que diz, ele tem que fazer o que a profissão exige. Ele tem obrigação moral e social de fazer a regulação. Então eu não gosto, lá na Bahia tem a população negra é muito alta. E tem vários profissionais que falam assim, não gosto de negro. Eu falo para eles, não, você vai trabalhar em qualquer lugar, menos na central. Então de manhã eu ouvi uma frase aqui, na apresentação do Maurício, né, e do Antônio que falou, você não está feliz? Vai embora. Esse trabalho, ele tem que promover uma felicidade para tirar esse conflito. Desses 3 conflitos, compete a nós, humanos, chegar para o gestor, não apontando o dedo em nenhum gestor, e falar, vamos achar a solução. Existe solução para tudo. Vocês aqui são exemplo.
vocês conseguem, através de um consórcio, fazer a solução. Gestora de um monte de outras coisas que nos outros lugares do Brasil não tem. Entendeu? Eu fui montar o SAMU do Alto Solimões, que é o fim do Brasil. Todos os meus conceitos técnicos eu joguei na lata do lixo, porque lá não tem, só tem floresta amazônica e rio, e índio e população ribeirinha. Pronto. Tinha, mesmo com uma lancha rápida, tinha no município, uma comunidade ribeirinha que para chegar com a lancha rápida era 7 dias para ir, 7 dias para voltar. Como você monta um SAMU com esse tempo de resposta? Mas está montado lá. É o SAMU mais bonito do Brasil e a solução quem deu? Eles lá. Então, para isso, para terminar, a gente tem que ter uma coisa que chama-se motivação. E nós viemos no mundo para ser felizes, gente. E para isso a gente tem que ter motivação. Então cada um, eu acho que tem que ver. O que eu tenho que rever? Tem que rever esse modelo. Esse modelo que a gente implantou no Brasil é esse que dá certo, né? Pode dar certo aqui em Minas. Lá na região do Alto Solimões, esse modelo não dá certo. A gente tem que rever todo esse processo ético e de governança das centrais. A gente tem que rever todo esse modelo que cada gestor implanta um software, sistema vida, sistema morte, sistema isso, sistema aquilo, e um software não conversa com o outro. Vira um espaço de conflito, vira um espaço que fica o herói e o vilão. Quem que é o herói? Quem que é o herói dessa história toda? Quem vocês acham? 3 opções: o MES regulador, o TARME ou a população. Vocês acham que qualquer um dos 3 pode ser herói? Herói. Quem que é vilão? MES regulador, TARME ou a população? Faço essa pergunta para a realidade de vocês, para ver quem que é herói e quem que é vilão. E aí, assim, pensem no espaço que vocês têm de profissionais, de pessoas. Olhem no olho do quem está do seu lado, pegue o que ele tem de bom, traga para você e coloque no seu processo de trabalho. A regulação tem que sair desse perfil de seu espaço de conflito. Não é. Agora, a gente tem que juntar a central ambulatorial com a central de internação, com a central do TFD, com a central de transplante, com a CERAC, com a CMRAC, tudo numa central única e ainda sentado junto com a regulação do bombeiro, da polícia e tal. É o nosso sonho, gente. É dinheiro público, pulverizado, em um monte de centralzinha, com um monte de dono, e é o meu dinheiro que está saindo do bolso para manter esse serviço todo, que é um monte de monstros. Obrigado. Bom, muito bem, terminada aqui a rodada, vamos iniciar as perguntas, os debates. A urgência e emergência, ela é fascinante, né? O Antônio fez uma fala ali muito curiosa, que o que está escrito, mas não se faz. E a gente está correndo atrás de algumas coisas que não estão escritas e queremos fazer. É o suporte intermediário, é o enfermeiro dentro da sala de regulação, mas nós vamos chegar lá. Probleminha técnico ali, né? O nosso mestre de cerimônia. Devido ao avançado do tempo, abriremos questionamento para 2 perguntas aos colaboradores. As demais poderão ser entregues na recepção, com nome, e-mail e a quem se destina a mensagem. A organização do evento irá providenciar um encaminhamento aos palestrantes. Primeira pergunta. Boa tarde a todos, aos amigos aí, já serve. Márcio é médico regulador daqui de Varginha. Queria fazer uma pergunta para o senhor Paulo. Tudo bem, Paulo? Achei interessante a fala do senhor que acha que o... Bom?
que acha que a função do transporte secundário não seria função do SAMU. Aqui na nossa região nós temos 9 unidades avançadas com uma área enorme de atendimento, e tem dia que as nossas unidades avançadas saem da nossa base 8 horas da manhã e voltam 8 horas da noite só fazendo transporte secundário, deixando de atender atendimento primário, muitas vezes a USB tendo que atender, e concordo plenamente com o senhor. Acho que tinha que ter uma outra equipe. É transporte secundário, às vezes a gente pode até regular. Eu tenho que levar para um hospital de recurso maior, mas não seria função da nossa unidade de suporte avançado, que deixa o local desguarnecido. Muitas vezes é algum parente seu que está precisando desse atendimento primário e não tem unidade fazendo transporte interhospitalar. Às vezes são coisas bobas, às vezes é uma gestante em trabalho de parto prematuro que acha uma vaga de UTI-NEO lá do outro lado da nossa macro-região, e o gestor liga ali e fala: eu não tenho ambulância e tem que nascer lá. Às vezes eu tenho que usar mais de uma unidade de suporte avançado, e a caso de usar até 3, e a gente fica rodando aí a noite inteira, e o pré-hospitalar precisando do atendimento e a gente fazendo esse serviço. Então, eu também compartilho da sua opinião. Eu acho que o transporte secundário não seria função do SAMU. Penso assim também. Mas temos essa dificuldade aqui na nossa região. A dificuldade não é aqui no Brasil inteiro, tá? E assim, são pouquíssimos lugares que eu consegui fazer que entendessem isso. Então, por exemplo, na Bahia, em Salvador, o SAMU Metropolitano de Salvador, antes de começar o SAMU, o Estado assumiu montar uma central. A regulação lá começou pela regulação secundária. O Estado fazia a regulação secundária, foi a central que a gente montou, além de regular as ambulâncias terrestres, básicas e avançadas, e aérea, só aquática que não tinha. E a ideia era que quando começasse o SAMU, que começou depois de 1 ano e pouco, era pegar tudo isso, equipe, equipamento, ambulância, todo SAMU, e aí juntava secundário e primário com equipe, com ambulância, com tudo. Como o SAMU é municipal e a prefeitura e o Estado lá brigam o tempo inteiro por questão política partidária, né, tecnicamente, é o partido A com B no Sudão, nunca conseguiu juntar. Então, continua até hoje a regulação secundária fica com o Estado, com as ambulâncias do Estado, em Salvador só. No restante do Estado, o Estado também começaram os outros SAMUs pelo Estado, e o Estado olhou para mim, o secretário falou para mim: não vou fazer isso, já fiz aqui em Salvador, não vou fazer no resto. E não fez. Então, o transporte secundário no restante do Estado sobra para o pobre coitado da ambulância do SAMU também. E é um imbróglio, porque as regiões são grandes. Minas e Bahia são estados imensos de grande, diferente de Alagoas, que é menorzinho. Dá até para pensar alguma coisa. Então, o transporte secundário é um espaço que nós temos que pensar na saída, e é pensar junto com a gestão. É uma das dificuldades gestoras. Que gestão? Município, Estado e Ministério. Essas 3 esferas de governo que a gente tem que sentar e dar as propostas. Como é que vai ser? Tá? Segunda pergunta. Deixa eu só fazer uma complementação em relação ao transporte, esse transporte. Lembrando que Paulinho pode até ser contra, eu também não sou muito favorável, né, a esse modelo que está, mas está dentro das atribuições do SAMU fazer, sim, legalmente. A portaria de consolidação número 3 fala claramente, é atribuição do SAMU. Paciente grave é do SAMU, mesmo a gente não concordando. O que faltou foi dimensionamento. Faltou dimensionamento adequado para fazer equipes, para fazer pré-hospitalar e equipe fazer a questão dos interhospitalar. Mas está previsto e é dentro da legalidade. Você falou que eu esqueci de falar. Dimensionamento. O único SAMU do Brasil que dimensionou e recebeu ambulância para o primário e secundário é o SAMU de Diadema. Então, quando eu estava no Ministério, eles mandaram lá para o Ministério, enfiou o rabinho no meio das pernas, e eles pediram ambulância para poder fazer primário e secundário. Então, SAMU, ambulância SAMU, que dimensionou primário e secundário, um projeto foi só, do Brasil inteiro. Foi o Diadema. Segunda pergunta. Posso fazer assim? Vou fazer uma. Eu tenho uma.
Sérgio, tem alguma pergunta da plateia? Tem alguma pergunta da plateia? Se não tiver, eu faço. Eu tenho. Tenho. Ali, ó. É Barreto? Bom, prazer. Paulo Musetti, sou médico regulador do SAMU de Barretos, sou diretor regional de saúde do estado de São Paulo e trabalho também com a implantação do BOA em Uberaba e como médico regulador de Uberaba. A questão regulação, eu já discuti muito com o Limaru, a gente conversa muito, né, Limaru? É muito polêmica, né? Você fazer um médico regular sem ele ter nem noção do que ele tem é muito difícil para nós. Você jogar um médico dentro de uma sala de regulação onde ele não tem nem capacidade ou um mapa que fala aonde ele pode jogar, aonde ele não pode jogar, o que ele pode fazer, é crucial. E outra coisa, e não tem um entendimento desse um médico regulador, com a equipe, com o intra-hospitalar. As brigas que dão, extremamente, e tem isso. Eu sou totalmente a favor da Central Única de Regulação, que eu acho que é um sonho, a gente colocar SAMU, bombeiros, defesa civil, que seriam os 3 entes que ficam, né, para fazer. Mas tudo que está, às vezes, no papel não é a realidade. Vamos pegar o estado de São Paulo, que eu tenho mais poder de falar. Governo Bruno Covas fechou quantas unidades básicas do SAMU em São Paulo? Acabou o SAMU. A maioria, e eu falo aqui, médicos, eu acho que qualquer outro colega que estiver aqui, a maioria das brigas nossas médicas com os gestores, sabe para que é? Me dá um dreno de tórax, me dá um ultrassom, me dá isso, me dá aquilo, me dê condição. Não é entendido pelos gestores isso. Não é. É muito difícil isso. E a regulação principal, você coloca um médico sem um treino. Hoje, pelo próprio Ministério, como que o Ministério faz? Eu procurei, conversei com o Limaru. Uma das ideias minhas era colocar no UnaSUS uma plataforma EAD para que a gente pudesse fazer um modo de regulação. Vamos pegar, de repente, então, a Alfenas, vamos pegar o FMG, vamos pegar a USP, vamos pegar a Unicamp para chancelar, Paulo? Vamos! Mas qual o problema? Mas vamos fazer isso. Porque, realmente, o médico, o samuzeiro, o de sangue, está aqui hoje. Né? O que o Maurício falou, ó, não está interessado, sai fora. O cara não está aqui. Ele não está preocupado. E existe uma diferença entre a enfermagem e a medicina. A enfermagem está anos-luz na medicina, na questão do APH. Isso está. Tanto é que nós temos um grupo de médicos, que você também faz parte, que é o SAMU do Brasil, que é para brigar para que o pessoal do CFM entenda que nós somos uma especialidade. Né? Como que você vai colocar ali? Por que tem poucas usas? Porque é caro. Realmente é. Mas a regulação em si, eu acho que tem que ser central única. Eu também não sou a favor de fazer a coisa, da gente fazer transporte para tomografia, transporte para tudo. E o problema maior da regulação é ingerência política, que existe muito e é muito difícil a gente fazer enquanto o SAMU for do prefeito, for do coisa. É a opinião minha do que eu vejo. Não desmerecendo nenhum dos secretários, nenhum de vocês, eu sei tudo isso. Muito pouco, eu sei, aqui tem quase zero de ingerência política, porque tem uma gestão acordada com os gestores de prefeitura, secretaria de saúde, Perfeito. Com o gestor que é o presidente Perfeito. e o Giovanni. E isso eu posso garantir. Isso, mas a gente sabe que mas o resto, você sabe que não é assim. Aproveitando um pouquinho da tua fala para colocar alguma coisa aqui no que a gente fez na explanação. Quando a gente coloca lá na explanação que o médico ele pode ser vilão, ele pode ser o herói e ele pode ser vítima, é exatamente isso. Na verdade, a formação hoje para SAMU, formação para a central é inexistente.
Nenhuma faculdade de medicina no Brasil forma profissionais para trabalhar numa regulação médica, certo? Então, num primeiro momento, quando esse profissional, e aí já explicando o slide, quando esse profissional chega na central de regulação, mesmo sendo aprovado num concurso, ele entende lufas de regulação, ok? Ele não entende nada. Então ele é vítima do sistema. Mesmo que ele queira trabalhar no sistema e mesmo que ele tenha perfil. Óbvio que esse tempo de vitimização vai depender do tempo dele, da capacidade dele, tá certo? De se adaptar, de resiliência, se adaptar ao sistema, entender o sistema e estudar o sistema, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida disso, tá certo? Então, explicando por que ele pode participar dessa situação. Isso a gente tem que entender. Isso não é algo novo. É algo que está em evolução, né? Embora esteja tudo descritinho, tudo bonitinho no papel, a aplicação prática disso, para quem já foi coordenador de central de regulação, sabe que o buraco é mais embaixo. Estou mentindo aí, Marcelo? Não, né? O buraco é mais embaixo. Por quê? Mesmo que as pessoas tenham perfil, você administra conflitos 24 horas por dia nas 3 esferas, seja ela com a população, seja ela com a administração pública, seja ela dentro da própria regulação médica. Então, a gente que foi coordenador, a gente sabe que não é simples ser coordenador de regulação médica, né? Então isso é bastante importante. Graças a Deus, e aí eu posso dar meu depoimento pessoal, 2 minutos, tá? 2 minutos. Depoimento pessoal aqui da implantação, e o Giovanni, o Rodrigo e os que antecederam tem muita relevância nisso. Desde o primeiro momento que esse SAMU foi implantado, ele foi implantado com característica técnica. Então ele nasceu técnico e com todo o respaldo da administração. Óbvio que, como era um processo novo, a gente tem que dar explicação, a gente tem que explicar para o gestor, a gente tem que explicar para o médico, a gente tem que explicar para a população. Porém, ele é nato técnico. Então, isso facilita demais a condução do SAMU aqui da nossa região. Então, isso facilitou demais e isso realmente foi um ponto de equilíbrio bastante importante dado por essa gestão. Então, o Giovanni e o Rodrigo têm muita relevância nesse tipo de situação. Só colocando para você que São Paulo é uma exceção à regra. Então, eu acho que a gente tem que pegar esse exemplo, que é uma gestão boa, e levar para São Paulo, para Bahia, para todos os outros estados. É possível, entendeu? Eu estou querendo dizer assim, como é possível, tá? A gestão é técnica, o processo político é para se eleger. Depois você foi eleito, acabou, você tem que dar a condição técnica para poder trabalhar. Primeira coisa. Segunda coisa que você colocou que é importante é a formação acadêmica. Na Bahia a gente conseguiu, já tem 4 faculdades agora, que o aluno já aprende no 7º semestre, ele já aprende a parte teórica da regulação e depois no internato eles ficam regulando com o preceptor. Então a gente já tem 3 turmas, 3 turmas formadas de médicos novos agora que regulam, aprenderam a regular na teoria e na prática. Tá? Então, assim, a gente conseguiu entrar na academia. Então, a gente tem que entrar nas academias também, colocando essa questão da regulação. E a única coisa que eu discordo que você falou é fazer essa pressão com o CFM para ser uma especialidade. Eu acho que a regulação não deve ser uma especialidade. A regulação ela tem que ser uma atividade do médico que tem a especialidade de emergencista. A especialidade ele é emergencista. Tá? Porque ser um médico regulador uma especialidade, eu, Paulinho, não concordo. E acho que a gente tem que, eu esqueci de falar, discutir o modelo. Esse modelo que a gente colocou é para ser assim mesmo? Eu discordo. Porque tem momentos da regulação que não são médicos. Tem vários outros profissionais que têm uma competência muito maior para estar lá dentro e dar a resposta. Então, a gente tem que entrar no processo regulatório das urgências, de leito, de ambulatório, TFD, todas essas centrais e ver dessas centrais o que é um ato médico e o que é um ato da assistente social, o que é um ato que pode ser do psicólogo, o que é um ato que pode ser do enfermeiro, entendeu? E fazer com que o processo regulatório vire uma coisa legal.
Eu sei que o tempo já expirou, antes que o Antônio me corte. De certa forma, Sérgio, eu discordo um pouquinho. Eu concordo em termos que nós ainda somos um serviço novo, que estamos caminhando, mas hoje nós já teríamos condições de ter os nossos profissionais melhor formados. Quem escuta eu falar acha, eu sou médico, tá? Acha que eu sou contra médico. Eu não sou contra médico, eu sou contra o médico que tem um treinamento informal, que tem a conduta diferente dentro do mesmo serviço, uma conduta diferente do mesmo colega que está ao lado dele. Então, a questão acadêmica, o SAMU Guarulhos, ele tem hoje o residente de clínica médica de um grande hospital. Todos os residentes de clínica médica, eles passam na regulação do SAMU e na intervenção. A Uninove, a Universidade 9 de Julho, começou em Guarulhos há 2 anos. O primeiro e o segundo ano estão passando comigo nesse momento para conhecer o fluxo, como que funciona, e retornarão no penúltimo e último semestre, né, atendendo nas ambulâncias. E para se ter uma ideia, o SAMU Suzano hoje conta com 80% dos médicos lá que passaram comigo na regulação, na intervenção, ou correram comigo também nos SAMUs da cidade. Então, assim, a minha preocupação com a formação médica reguladora é muito grande. É muito grande. E você não coordena apenas os médicos, você acaba administrando relações pessoais, né? O dia que ele não está de bem com ele, você tem que maneirar. E hoje tudo, desculpa o termo, é tudo mimimi, né? Quando você dá uma orientação, olha só como que ele falou comigo, eu não vou aceitar isso. Então, assim, é uma gama de situações, mas eu acredito, gente, eu vou insistir.